Olha, ainda falando de infraestrutura, que a gente vai continuar nesse assunto, nessa delonga aí, porque ocorreu ontem uma audiência pública na Câmara Municipal de Guaratuba referente ao novo contrato para a operação do ferryboat que liga Guaratuba a Matinhos. A audiência foi feita pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, que apresentou à população os objetivos da nova contratação. Os estudos ambientais, jurídicos, operacionais e de tráfego, também a modelagem econômica. Atualmente, a travessia está operando por meio de um contrato emergencial com a empresa Internacional Marítima. O prazo de término do contrato ocorre em agosto desse ano. Em 2022, o governo do Paraná investiu mais de 80 milhões de reais no ferryboat, sendo que 36 milhões foram destinados para a reforma de 3 balsas e 4 atracadouros, com o objetivo de garantir maior segurança e rapidez aos usuários. De acordo com uma lei estadual, todos os veículos emplacados e pertencentes a proprietários residentes no município de Guaratuba continuarão a ter isenção da tarifa. O valor da nova taxa ainda não está definido, mas há expectativa de se manter algo parecido com o que é cobrado hoje, que é de R$ 8,90 para carros e R$ 17,80 para caminhões e ônibus. No encontro, o diretor de operações do DR, Rui Assad, destacou que os prazos dos trâmites serão cumpridos com rigor e que o edital para a nova contratação deve ser publicado até o fim de fevereiro, para que no máximo até julho o contrato seja assinado. Quem também falou foi o prefeito Roberto Justus, do União Brasil, que afirmou que a cidade está satisfeita com o trabalho da empresa Internacional Marítima. Eu falo por todos nós guaratubanos, o serviço de travessia sobre a Baía de Guaratuba nunca foi tão bom. Seja do ponto de vista... Seja do ponto de vista da infraestrutura, seja do ponto de vista do trabalho mesmo ali da prestação de serviço. O DR está de parabéns porque foi um grande desafio. Nós sofremos muito, decretamos inclusive calamidade pública e vocês foram muito competentes, até mesmo do ponto de vista emocional, né? Para superar aquele grande obstáculo. E agora eu acho que a gente precisa manter esse serviço, né? E o contrato ele precisa levar em consideração esta modelagem que tem funcionado tanto. Mas, além de falar do ferryboat, o prefeito também comentou sobre a ponte e a estrada de Garuva, duas das suas principais demandas junto ao governo estadual. Eu dizia há pouco para o meu diretor de comunicação que se o governador Ratinho nos desse a alegria de investir na construção da ponte e na duplicação da estrada de Garuva, nós transformaríamos Guaratuba. E ele não só cumpriu com a sua promessa, como implementou e já avançou muito nesses projetos. E ainda trouxe a engorda da nossa orla. Bom, Justus também aproveitou o espaço para defender melhorias no litoral e ele fez críticas a quem chama de egoístas e que não pensam nos avanços da cidade. O interessante desse processo todo é que nós enfrentamos muitas resistências em relação à construção da ponte, né? E aí nós temos lá o carinha do barco que quer passar com o veleiro debaixo da ponte, o outro que não quer que a sua residência, que o seu imóvel seja desapropriado, o outro que acha que vai aumentar o volume do trânsito na sua casa, o outro que quer vender barquilha na fila da balsa sempre, e pessoas que, portanto, só têm um interesse particular como prioridade e que, como não podem defender essas bandeiras, se valem da desinformação para angariar um grupo maior contrário à construção da ponte. E aí vem a ideia de que vai acabar com o trânsito de Guaratuba, que só vai ter caminhão na cidade, enfim, fake news, informações totalmente distorcidas que mobilizam um determinado grupo que acaba daí se encorajando com medidas judiciais e tudo mais.
A licitação do ferry-boat ocorrerá pela modalidade de concorrência pública em lote único, em que serão analisadas as propostas mais vantajosas para a administração pública, com análise dos documentos de habilitação das participantes pela comissão de julgamento do DR, para que seja declarada a vencedora. O novo contrato ferry-boat terá duração de 3 anos, previsto para ser encerrado com a entrega da obra Ponte Guaratuba, que atualmente se encontra na fase de licenciamento ambiental. Bom, primeiro falar do ferry-boat. Quem somos nós para dizer que o serviço está bom ou ruim, se o prefeito diz que está bom, né? A população de Guaratuba é que mais usa o serviço. Agora, a impressão que eu tenho é que tem muita fila lá ainda. Tá certo que sempre teve fila em temporada lá, mas ainda há gargalos importantes que atrapalham a própria cidade, né? Já aconteceu comigo, vou dar meu depoimento pessoal aqui, escola, várias vezes, né? Queria ir para Guaratuba, pensei na fila, estava em Caiobá, queria ir para Guaratuba, pensei na fila, falei, não vou ficar ali 1 hora na fila. Vou ficar por aqui mesmo, né? E deixei aí de almoçar, enfim, de passear lá em Guaratuba por causa da fila. Mas se o prefeito está dizendo que tá bom para ele, né? Quem somos nós para dizer o contrário? Agora, sobre a ponte, o prefeito está correto. Está correto. Ali há muitos interesses pessoais de gente que não se preocupa com o coletivo e quer só ganhar o seu. Com todo o respeito ali a quem tem veleiro mais alto, que está reclamando que não vai poder entrar na Bahia, aos donos da balsa, ao pessoal ali que vive da exploração das filas, mas a gente tem que andar para frente. É a mesma conversa, por exemplo, quando vieram os aplicativos de mobilidade, lembra, escola? Daí o pessoal do táxi ficou bravo, porque vai tirar meu emprego. Depois as coisas acabam se acertando. Se cada vez que a gente tiver uma medida de modernidade, a gente se fechar para ela porque vai mudar isso ou aquilo na rotina, a gente não vai para frente. Nós precisamos ter a consciência que a ponte é necessária, inclusive ambientalmente. Porque aquelas balsas, elas ficam 24 horas por dia jogando diesel no mar, operando com motor a diesel no mar. Isso tem um impacto ambiental. A ponte vai ter impacto ambiental? Claro que vai. É uma intervenção importante. Mas depois dela pronta, ela não fica mais trabalhando com diesel. Ela vai ali facilitar a vida de muita gente, inclusive do meio ambiente. Tem que ter um estudo correto, rigoroso do impacto ambiental. Nós temos que evitar o máximo as questões de depredação do meio ambiente. Alguma intervenção vai ter, mas temos que reduzi-las, né, ao máximo, mas a ponte tem que sair. E além dessas questões pessoais aí que o prefeito se referiu, também tem esses grupos organizados aí, essas ONGs que muitas vezes não dão o rosto e ficam defendendo pautas meio estranhas. Você vê que tem ONG do Rio de Janeiro se metendo aqui na ponte de Guaratuba, no Paraná. Por quê, hein? Por quê? Então a gente tem que vencer isso. Faz 30 anos que está nessa lenga-lenga. Eu não aguento mais falar sobre Ponte de Guaratuba aqui. E pelo jeito vão falar durante muito tempo ainda. Eu só quero falar dela quando ela realmente sair do papel. Chega dessa enrolação. Deu, né? Deu. Quando não é a ONG, é alguém no TCE. Quando não é o TCE, é alguém no Ministério Público. Quando não é o Ministério Público, é alguém lá, morador local. Quando não é morador local, é alguém dono de barco. Sempre tem alguém para reclamar. E o paranaense que quer usar de verdade nunca é ouvido. Nós temos que ouvir quem usa a ponte de verdade, quem vai usar ali esse serviço. Não setores específicos que muitas vezes nem em Guaratuba passam, viu, escola? Tem muito gestor público aí que fica dando opinião contrária à ponte e tem casa em Camboriú. Muitos. Olha, Marco, estou recebendo inclusive aqui uma mensagem no meu WhatsApp de um colega, o Raul, que mora lá em Guaratuba. Ele está falando o seguinte: realmente nesses últimos 20 dias, a situação do ferry-boat não está tão intensa ou tensa, pelo menos é o que ele diz. Ele falou que nada se parece com o que aconteceu no final do ano passado, com BR-277 e BR-376 completamente fechadas ou pelo menos problemáticas, e aí agora, pelo menos nesse comecinho de ano, a situação tá um pouco melhor, mas a gente não pode viver de momentos, né? Como você acabou de falar aí, a gente tem o histórico de visitar, de estar no litoral do Paraná, mas para que as pessoas visitem e fiquem no litoral do Paraná, a estrutura precisa ser sempre a mesma. Não pode ter um período muito bom, um período mais ou menos e um período péssimo. As pessoas, elas precisam acreditar que vão chegar ao litoral do Paraná e vão ser bem recebidas, vão ter estrutura, vão conseguir ir e vir de lá para cá. Então, realmente é uma discussão que tem que sair
do meio por mais uma discussão de infraestrutura que tem que sair das rodinhas políticas e chegar de fato na mão de quem entende do assunto para tirar isso daí da frente e que a gente consiga ver um Paraná em desenvolvimento e com novidades, né? Porque senão a gente vai viver de museu e de passado pro resto da vida. É isso, Escola. É muito simples entender o que acontece com o litoral do Paraná com essas decisões aí atrasadas. A gente não cresce. Pega 30 anos atrás Camboriú, vê como o Camboriú está hoje, vê como está Guaratuba. Não precisa ser gênio, é só olhar. Olha a foto. Não precisa nem ir lá, olha as fotos. Guaratuba e Camboriú. Faz o comparativo com uma foto de cada uma, 30 anos e hoje. Como está cada uma, a gente percebe como essa burocracia do Estado atrapalha. Lá em Camboriú é muito mais fácil, por exemplo, levantar um prédio. Lá em Camboriú há mais condições de liberdade econômica. Camboriú hoje é uma das praias mais badaladas do país. Referência nacional, infraestrutura, por exemplo. Guaratuba não dá nem para chegar, porque volta e meia a balsa quebra, a estrada fica ruim e a ponte não sai.